Olá, mais uma vez estamos juntos para darmos continuidade ao nosso curso As Parábolas de Jesus, e muito feliz por estarmos aqui novamente em meio a todas essas circunstâncias que estamos passando. Hoje nós estamos entrando na 28ª aula, uma aula especial. Nós vamos ver hoje uma aula só, duas parábolas, mas porque esses textos estão muito juntos, você vai entender durante toda essa mensagem o porquê que são dois em um hoje, né? Por que tem que ser as duas parábolas juntas, e nós vamos caminhar juntos. Se inscreva no canal se você não é inscrito, deixe o seu like nas aulas, compartilhe essa mensagem, nos ajude a fazer o ID de Jesus. Na verdade é isso que nós queremos, tá fazendo o ID de Jesus, ensinando, compartilhando um pouco de conhecimento, ok, querido? E vamos para mais uma aula. O texto se encontra em Lucas, no capítulo 14, do versículo 28 ao 33. Nós vamos falar sobre o construtor da torre e o rei que vai à guerra. Você vai entender o porquê que são dois em um. A parábola diz assim: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com o que acabar? Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces e não o podendo acabar, todos os que ouvirem começarem a escarnecer, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Qual é o rei que, indo à guerra, a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Uma palavra muito forte, esse final. E a parábola do construtor da torre e do rei que vai à guerra é uma parábola que, na verdade, não se trata apenas de uma parábola, mas duas parábolas, porém ambas estão intimamente ligadas, de modo que uma complementa a outra, por isso esse fechamento. E assim, embora existam algumas diferenças naturais entre as duas parábolas, seguramente nós podemos entender que elas transmitem, com aspectos diferentes, o mesmo ensino e significado. Portanto, se faz necessária uma interpretação correta dessas duas parábolas de Jesus, de uma forma que essa exposição indivisível das duas parábolas, elas possam ser apresentadas como uma única aula hoje aqui, uma única reflexão. Jesus ele contou essa parábola durante a sua viagem para Galiléia, em Jerusalém. Nessa ocasião, Jesus ele estava acompanhado de uma grande multidão, como na maioria das vezes. Na verdade, a grande maioria dessas pessoas tinha uma concepção completamente errada acerca de Jesus. Eles estavam seguindo o Senhor, pois eles identificaram nele um governante terreno, achavam que quando ele chegasse em Jerusalém, ele iria estabelecer o seu reino e finalmente exaltar a nação. No entanto, essa viagem de Jesus a Jerusalém, ela tinha um propósito completamente contrário ao que o povo pensava. Em Jerusalém, Jesus seria traído, Jesus seria preso, seria torturado, julgado, executado e morto, crucificado. Então, num determinado momento, Jesus falou sobre o custo de ser um discípulo, o custo do discipulado, e utilizou essas duas parábolas para poder exemplificar a importância que isso tem.
Jesus usou duas cenas distintas de ensino. Primeiro, a do construtor. Jesus utilizou um cenário rural e a vida do campo. Depois, no segundo momento, para falar do rei que vai à guerra, ele usa um cenário que passou a ser o de um palácio e as decisões que se fazem necessárias dentro de uma guerra, de uma luta entre os militares ali, entre os soldados que iriam participar. A parábola da torre, Jesus supõe a construção de uma torre em uma fazenda. O texto, ele não explica que tipo de torre seria essa, não explica. Poderia ser uma torre de vigia para o fazendeiro proteger o seu campo, a sua propriedade, uma torre para armazenamento de ferramentas e suprimentos que também poderia ser utilizado como uma residência temporária ou para utilizar e guardar objetos, né? E considerando a ênfase dada por Jesus ao custo da torre, é bem provável que a última possibilidade ela seja a mais coerente, a mais correta, já que uma simples torre de vigia em uma vinha tinha um custo muito menor do que um tipo de edifício agrícola e com muitos mais requisitos. E o que se sabe é que na época, possuir uma torre em sua fazenda representava mais prestígio para o fazendeiro, além de valorizar a sua propriedade, valorizar todos os seus bens. Todavia, Jesus ele ensina que se não for feito um planejamento correto dos custos dessa construção, os recursos poderão acabar antes que o empreendimento esteja completo. Então, todo respeito, prestígio, valorização que a torre poderia trazer ao fazendeiro irão por água abaixo. E em vez disso, ele será alvo de chacota, será alvo de brincadeiras. E ele vai ganhar fama de uma pessoa que não sabe planejar, que é imprudente com aquilo que faz. Já a parábola do rei que vai à guerra, Jesus fala da avaliação estratégica que deve ser feita por um rei antes de entrar numa batalha, a fim de analisar se com o seu exército de 10.000 soldados ele poderá enfrentar um exército que possui o dobro do tamanho do seu. Essa avaliação ela precisa ser muito honesta, ela precisa ser sincera, para que se caso ele julgar não ter condições de enfrentar o seu opositor, o rei ele possa enviar uma comissão de embaixadores para apresentar ali um acordo de paz antes que o exército inimigo venha até ele. Assim, não apenas seus recursos serão poupados, mas a vida de muitos homens, de muitos soldados também. As duas parábolas, elas são curtas e elas são muito objetivas. O construtor e a torre, a lição é bem clara. Planeje e avalie o custo antes de agir. Já na segunda parábola, ela nos diz que nós temos que avaliar as possibilidades de sucesso e que nós temos que tomar uma ação e nós temos que estar disposto a ceder se for necessário. Entretanto, quando colocamos essas duas parábolas como partes de um mesmo ensino, nós podemos perceber uma importante verdade. Na primeira parábola, o fazendeiro precisa tomar uma decisão, isto é, ele pode fazer ou não fazer a torre. Na segunda, o rei também precisa tomar uma decisão, porém ele não tem a liberdade do fazendeiro. Ele obrigatoriamente precisa fazer alguma coisa, ou seja, ou vai à guerra ou cede a um acordo de paz. Para entendermos esse ensino, não podemos anular o contexto dessa parábola. Jesus ele pronunciou essas parábolas quando estava junto a uma multidão e
lotada de seguidores superficiais, de fariseus, né? de gente que queria ver a derrota de Jesus, que queria massacrar Jesus. Num primeiro momento, essas pessoas aparentavam desfrutar de uma liberdade de ação, isto é, construir ou não construir, buscar verdadeiramente o reino de Deus ou continuar sonhando o ideal nacionalista, esperando um reino terreno, ou se apoiar no fato de terem comido do maná no deserto, ou comer o verdadeiro pão que desceu dos céus. Elas tinham essas coisas para decidir. Todavia o ensino, ele prossegue, Jesus mostra que não existe a possibilidade de você ficar em cima do muro. Não existe possibilidade de neutralidade. O ensinamento ele nos dá alguns princípios. O primeiro é que é preciso ponderar e planejar antes de tomar qualquer ação. O segundo é que é necessário que a ação ela seja tomada. Mas é preciso tomar a ação da maneira correta, isto é, partir para a direção certa e, se necessário for, que você esteja disposto a ceder. Isso acontece em tudo na nossa vida, querido. Isso acontece em todas as áreas de nossa vida. Seja dentro de casa, na criação dos filhos, seja no relacionamento com a nossa esposa, com o esposo, seja no nosso ambiente de trabalho, com a equipe com que nós trabalhamos, seja no ambiente eclesiástico, religioso, da igreja. Nós temos que saber tomar decisões certas, nós temos que saber planejar e nós temos que ceder na hora que precisa ceder. Essas pessoas precisavam ser confrontadas, precisavam entender que não poderiam permanecer como elas estavam. Elas tinham que saber o que realmente significava ser discípulo de Jesus. E hoje, você sabe o que significa ser discípulo de Jesus? Nesse mesmo capítulo, Jesus repete 3 vezes a sentença: não pode ser meu discípulo, não pode ser meu discípulo. Está em Lucas 14, 26, 27, 33. Ressaltando que não era qualquer um que poderia segui-lo. Lembre-se que as 2 parábolas elas estão dentro de uma seção, no capítulo 14, que trata dos custos de você ser um discípulo, dos custos de um discipulado. E quais são as lições para as nossas vidas? Seguir Jesus não é um mar de rosas, é a primeira lição. Na parábola do construtor e da torre, enfatiza que os seus seguidores precisam compreender que segui-lo não é um mar de rosa. Por isso é preciso avaliar, refletir sobre o que verdadeiramente é ser um cristão. A segunda lição é que é preciso uma autonegação, ceder e renunciar a tudo por causa do Senhor, por causa do Evangelho. Enquanto que na segunda parábola, ele ensina que a genuína compreensão desse assunto conduz seus seguidores à autonegação e à capacidade de ceder e renunciar a tudo e a todos por causa do Evangelho. É o que nós vemos na segunda parábola. É preciso autonegação, é preciso ceder, renunciar. Tudo pelo Senhor, tudo pelo Evangelho. Terceira lição é que Jesus não precisa de pessoas que não se comprometem. Precisa de pessoas com compromisso. Em outras palavras, o ensino dessas 2 parábolas mostram que Jesus não precisa de seguidores que não estejam completamente comprometidos com a sua causa. Estes são como as sementes que caem nos lugares rochosos. Na parábola do semeador, elas se empolgam, crescem rápido, mas não possuem raízes. Quando são submetidas a condições de teste, de sofrimento, de negação, elas desistem com facilidade. O problema é que quando isso ocorre, a condição dessas pessoas, ela passa a ser pior do que antes. A quarta lição é que nós devemos começar e terminar as construções da vida, querido. Tentar construir a torre e não terminá-la traz sérios problemas para o fazendeiro, que se torna objeto ridículo. Como da mesma maneira o prejuízo de uma batalha inconsequente é irreversível.
É por isso que é muito apropriada a conclusão desse capítulo, onde Jesus fala sobre a inutilidade do sal insípido, ou seja, o sal que não tem sabor. Jesus, ele claramente afirma que esse tipo de sal, ele não serve para mais nada, ou seja, assim como o vexame da desastrosa construção da torre inacabada não pode ser apagado da mente das pessoas, assim como as suas vidas que foram perdidas não podem ser recuperadas após uma decisão errada que conduziu a uma guerra fracassada, que conduziu a um divórcio, que conduziu a um casamento perdido, a perda do negócio. É assim como o sal que perdeu o sabor, não pode ser restaurado. Da mesma forma, é impossível que aqueles que foram instruídos no conhecimento da verdade, não se negar à exortação do Espírito Santo, sejam também renovados para arrependimento. Tem que haver o mover do Espírito Santo. Se essas pessoas não se deixarem mover pelo Espírito de Deus, não pode haver arrependimento e não vai haver renovação. Ao mesmo tempo que a Bíblia, ela ensina que um genuíno seguidor de Cristo, ele jamais se perde. Também ensina que há muitas pessoas que parecem comprometidas com o Evangelho, caminham entre a multidão que segue o Senhor, mas acabam se revelando como construtores imprudentes e reis insensatos. Para estes, resta apenas uma terrível expectação de juízo. E tem muitas referências bíblicas. E você, meu querido? Você quer realmente ser um seguidor de Cristo? Você realmente quer compreender a verdadeira causa do Evangelho? Está disposto a negar-se a si mesmo? Então que essa parábola, essa palavra faça morada no seu coração. Que você venha planejar, que você venha ver, que você venha buscar. E se for preciso, que você venha negar-se a si mesmo pela causa de Cristo. Todos nós temos que fazer isso, querido. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe os seus projetos e os seus sonhos. E eu quero dizer que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não deixe de se inscrever no canal, curta essas lições, faça seus comentários, aperte o sininho das notificações para você receber as próximas aulas. E nós te abençoamos em nome de Jesus de Nazaré. Deus abençoe. E até amanhã, a próxima aula.